O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos já na segunda-feira da quinta semana da Quaresma. A igreja chamava esta semana também como o tempo da paixão. Existe uma tradição bonita, e você já pode ver aqui no santuário, desde o último domingo, desde ontem, existe uma tradição de velar as imagens, a cruz e as imagens. Porque a igreja, como mãe, como pedagoga, ela quer que nós cresçamos nesta vida espiritual ao ponto de que nós possamos fazer também o jejum dos nossos sentidos, o jejum dos nossos olhos. E quando a igreja vela as imagens, é como se a igreja nos convidasse a baixar um pouco o nosso olhar e ter a capacidade de olhar para dentro. Porque, meus irmãos, está se aproximando a semana mais importante da nossa vida. E nós precisamos celebrar bem esta semana, mas, Padre, como eu serei capaz de celebrar bem se o nosso coração estiver purificado? Se o nosso coração estiver voltado para aquele que nos criou, voltado para aquele que conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Por isso, mais do que depressa é a hora de olhar para dentro. Esta semana, existem muitas paróquias, mutirões de confissões. Por quê? Porque chegou a hora de olhar para dentro. É aquilo que a igreja chama de exame de consciência. É parar de olhar fora e olhar dentro e ter a coragem de se acusar no tribunal do perdão. No tribunal onde, quando mais você se acusa, mais você sai perdoado. E veja, a liturgia vai nos proporcionando isso. O evangelho de hoje, tirado do capítulo 8 de São João, é continuação do evangelho de ontem, que você vai lembrar, não vai? Porque você foi na missa e você meditou esse evangelho. O evangelho de ontem era aquela cena de Jesus se encontrando com uma mulher adúltera, que estava prestes a ser julgada pelo mal que ela cometeu. Mas o inocente vem
em auxílio daquela mulher e o salva. Não o salva porque nosso Senhor gosta do pecado. É porque nosso Senhor, que é o Filho do Pai, que é o Filho de Deus, se encarnou, se rebaixou para nos levantar. Se rebaixou para tirar-nos da condição de pecado. Por isso que no final do evangelho de ontem, Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, vai e não peques mais. É o exame de consciência que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos para a nossa consciência, que é o lugar da morada de Deus, nosso Senhor, à luz do Evangelho, precisa nos mostrar o que nós precisamos deixar, irmãos. Não existe cristianismo sem deixar nada. É necessário abandonar. É necessário deixar, é necessário abrir mão, porque nós não estamos aqui apenas para conhecer a lei de Deus, nós estamos aqui para amar a lei de Deus, e quem ama é capaz até mesmo de abandonar a própria vontade para fazer a vontade daquele que ama. Isso é ser evangelho, isso é ser cristão, isso é ser crente, é poder abandonar muitas coisas que nos afastam de Deus. Por exemplo, o evangelho de hoje, Jesus diz que Ele é a luz. Ou seja, onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Onde a luz aparece, a treva vai embora. Ou seja, onde o bem chega, o mal não pode habitar. Ou seja, se existe dentro de mim e de você alguma treva, algum mal, é porque, infelizmente, a luz de Cristo nós não tivemos a coragem de abrir o nosso coração para ela, porque nós somos muito audaciosos. Nós damos a Deus somente o que a gente acha que Ele merece. Nós não damos tudo. E nosso Senhor não nos permite ter corações divididos. O coração é todo inteiro. E veja, tanto a primeira leitura como o Evangelho fala do juízo humano. A capacidade que nós temos de julgar as pessoas e utilizar de um peso para os outros e para nós um outro totalmente diferente. Para os outros, justiça, para nós, misericórdia. Para os outros, o peso do que é certo e do que é errado. Para nós, sempre abrimos mão, porque nós falhamos. Meus irmãos, estar na luz de Cristo é ter a capacidade de não julgar os outros, porque você não foi feito para isso. Estar na luz de Cristo é não aderir à mentira. O que aqueles homens anciãos aderiram foi à mentira diante da Susana, que era inocente. Meu irmão e minha irmã, cristão não vive de mentira. Cristão não vive de mentirinha. Não, padre, é mentirinha. Não existe mentirinha, porque você sabe quem é o pai da mentira. Estar na luz de Cristo é poder abrir o coração, é escancarar o coração e dizer: eu não consigo esconder mais nada, seja revelada tudo. Por isso, que estar na luz é estar na verdade, e a verdade não é subjetiva, não é a sua verdade, a verdade ela é objetiva. E Ele mesmo, no Evangelho de São João, vai poder dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só iremos celebrar bem a Páscoa do Senhor quando nós aprendermos que nele não há atalho, Ele é o único caminho. Nele não há morte, Ele é a vida e vida em abundância. Ele não nos chamou a sobreviver e Ele é a verdade. Por isso, abra mão da mentira que consome os seus dias. Nós não podemos dizer que amamos a Deus no altar e na nossa casa estarmos na brincadeira de mentir. Quem adere a Cristo não adere à mentira, e não existe mentirinha. Quando nós fazemos o compromisso com Deus, nós fazemos um compromisso com a verdade. Que a verdade possa ter espaço no nosso coração. E tendo espaço no coração, podermos dizer: Jesus, eu te conheço, por isso te amo. E te amo, por isso quero conhecer mais. Então, usa-me como quiseres e onde quiseres. Que esta Páscoa
seja diferente de todas as outras, mas para isso nós precisamos ter a coragem de abrir o coração. Abramos o coração para a verdade e Ele nos revelará quem realmente nós somos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.